Ontem nós tivemos uma pessoa que trabalha ou trabalhava no mecanismo de perseguição à direita, de perseguição a qualquer crítica ao regime brasileiro, expondo a realidade de como a mídia manipula as informações justamente para perseguir as pessoas que estão criticando, que estão questionando o Estado. Tudo isso ficou mais evidente, é um fenômeno que acontece há muitos anos, tudo isso ficou mais evidente agora nessa profunda crise, nessa tragédia que nós estamos vivendo lá no Rio Grande do Sul, em que há claramente uma deficiência no atendimento a essas pessoas, na resposta à crise, e a imprensa, que hoje não passa de um braço de propaganda do regime, ajuda o regime a transformar essas críticas, esses questionamentos em fake news. Né? Vamos dar esse exemplo e explicar o que aconteceu, né? Porque muita gente não entende. Então tudo começou na ação de uma das mais aguerridas militantes do regime, que é a Daniela Lima, né, da Globo News, por isso que a gente chama de Lula News, e ela então foi até a Globo News para dizer que um estudo do professor Pablo Hortelado dizia que 31% das publicações num período tal lá no X, no Twitter, seria, né, de desinformação. Vamos ver o que ela falou. Ela está numa cruzada para defender o governo, para dizer que qualquer crítica, né, opinião contrária é fake news, chegando ao ponto de dizer que essa história de civil, né, salva civil, seria fake news, sendo que está ficando evidente para todo mundo que o principal agente da ajuda hoje no Estado são as pessoas, né, são as entidades privadas, sejam pessoas ou organizações privadas. Mas vamos lá, ela leu isso aqui, foi há alguns dias atrás, ainda na semana passada, né, vamos ver o que ela disse. Pablo Hortelado diz o seguinte, esse estudo do professor, 31% das publicações no Twitter com as palavras-chave Rio Grande do Sul ou tragédia entre as 10 e as 14 horas de hoje. Veja só, em 4 horas, 31%, ou seja, quase um terço de todas as publicações relacionadas a Rio Grande do Sul ou tragédia entre 10 e 14 horas de hoje aderiam ao discurso de que o governo e entidades governamentais não só não estariam se empenhando em ajudar a população, como estariam efetivamente criando obstáculos, exigindo licenças para andar de lancha, ajudar com barco, jet ski, nota fiscal de caminhão, o que também já foi desmentido, e carros que trazem doações. É um volume muito grande, segue o professor Pablo Hortelado, de quase um terço das publicações sobre o tema que aparece no ex-Twitter X, né? A situação não é diferente de outras plataformas de mídias sociais ou de aplicativos, ou seja, é um terço da sociedade que está circulando ou da presença em mídias digitais que está circulando desinformação. Eu já trago... Ou seja, ela chamou essas manifestações todas de desinformação. E aí veio uma das pesquisadoras desse grupo do Hortelado, que se chama Monitor do Debate Político no Meio Digital, né, que opera lá na USP, para dizer que não era bem assim, Daniela Lima. Daniela Lima estaria fazendo ela desinformação ao taxar aqueles posts, aquelas mensagens de desinformação. Diz a Michele Prado, nosso grupo de pesquisa não classifica, né, se era desinformação, fake news ou queixas legítimas. O percentual é referente só e somente aos discursos com sentimentos antigovernamentais e anti-institucionais. Fizemos apenas análise quantitativa de sentimentos antigovernamentais e anti-institucionais, sem classificar como desinformação ou qualquer outra coisa, né? Aqui um adendo, uma explicação, um contexto importante. Pablo Hortelado é um dos principais teóricos da censura no Brasil. Ele foi um dos primeiros, né, acadêmicos a definirem essa ideia de fake news e a produzirem um ambiente de perseguição ao dissenso. Nos últimos tempos, ele tem mudado um pouco o discurso e tem demonstrado preocupação, né, com o uso desse discurso para perseguir pessoas não alinhadas, o que é óbvio, né, o que ele imaginava que ia acontecer. Mas o fato é que se multiplicaram pelo Brasil, isso não é só uma questão no Brasil, no mundo, esses laboratórios de internet e universidades, muitas vezes bancadas ou por verbas públicas ou por essas ONGs globalistas, né, tipo Open Society do George Soros ou Pierre Omidyar, para justamente dar aí um quê, né? Uma visão assim de algo acadêmico, de algo sério, e para legitimar a perseguição política a pessoas não alinhadas, principalmente à esquerda. A Michele Prado é uma das figuras mais pantanosas aí que surgiram na internet nos últimos vários anos. Ela participava de grupos de direita, fazia ativismo de direita e resolveu, como seu mestre, né, o Luciano Ayan lá do MBL, partir para uma perseguição à direita, só para ter ganhos pessoais com isso, por uma questão de poder. Então foi uma pessoa que até escreveu
livro sobre o quanto a direita era perigosa, né, era extremista e tudo mais. E agora ela resolveu fazer uma crítica sobre isso. Ainda sobre esse assunto, e parece que o Pablo Hortelado, apesar de não confirmar abertamente, confirma lateralmente essa crítica, ele fez uma matéria aí no Globo. Ele é colunista do Globo, parece que ele tem ligações mais profundas com o Globo, para falar em guerra de informações. E em nenhum momento dessa matéria ele fala em fake news, ele fala justamente desse sentimento anti-governo. Num podcast em conversa com a Natuza Neri, que é outra militante de redação aguerrida, né? Colega lá de militância pró-PT, pró-governo, na Globo, a Daniela Lima, ela bate um papo, ela chama isso, né, de onda de fake news, só que ela bate um papo com o Pablo Hortelado, e o Pablo Hortelado basicamente repete o que a Michelle disse, repete o que falou no seu texto, e não acusa, e não fala necessariamente sobre fake news, né? Vamos ouvir um trechinho aqui do que ele diz. Está se manifestando de diferentes maneiras aqui e ali. Eu queria também ressaltar, Natuza, que tem um pedaço disso que ele é bastante legítimo. Né? Eu acho que pessoas que notaram que agentes públicos, que fiscais muito zelosos estavam barrando, eles fizeram muito bem de fazer essa denúncia. Né? Porque isso aí é um erro desses fiscais que estavam zelosos, não entenderam a situação emergencial em que o Brasil estava passando e a necessidade da gente flexibilizar, relaxar essas regras de fiscalização no momento de calamidade pública. Então, essas denúncias, no momento adequado, elas foram muito positivas, elas ajudaram as agências a tomarem essas normas, adotarem essas normas claras e inequívocas. Mas isso já passou quase uma semana, entendeu? Agora eu acho que elas não cumprem um papel positivo, elas estão minando a confiança das pessoas nas doações sem nenhum motivo, porque não há motivo. Porque isso não está acontecendo mesmo naquele momento, só foi uma coisa pontual. Próprio Pablo Hortelado, um dos teóricos da censura, falando que foram importantes sim aquelas denúncias para impedir alguns atos que poderiam dificultar a ajuda. Depois, olha, agora não faz mais sentido, agora tem que ser coibido, porque não está mais acontecendo isso. Totalmente diferente do que colocou a Daniela Lima, né, dizendo que a pesquisa dele apontava só fake news e era só crítica, ou seja, não precisamos depender só da palavra de uma criatura pantanosa aí como a Michelle Prado. E a gente tem já bem claro o que está acontecendo, né? Você pode pegar, por exemplo, um sujeito que nem o Mário Sabino, que todos nós sabemos, né, a sua posição em relação ao que ele chama de bolsonaristas e tudo mais, e ele explica por que tanto transformar fake news em um problema maior do que enchente. É basicamente uma forma, né, do Estado se eximir da sua responsabilidade, coisa que eu tenho falado aqui nos últimos tempos, né? Mas enfim, aí as coisas tomaram uma outra posição, né, um outro rumo. A Michelle Prado foi até a internet afirmar que havia sido despedida lá do grupo de pesquisa e que agradeceria o grupo e tudo mais, né? Mas basicamente o que aconteceu? Aparentemente alguém pediu a cabeça dela porque ela foi lá e falou a verdade, pelo menos uma vez na vida, né? Tem difamado, tem perseguido, tem defendido a censura, a perseguição policial até mesmo contra pessoas que ela não concorda. E agora ela mesma foi vítima dessa perseguição. Claro que não tão séria, porque não é a Polícia Federal que está na casa dela, que ela defendia, né? Não é o Estado que está perseguindo ela, mas ela perdeu o seu emprego justamente porque no único momento ela resolveu falar alguma verdade, né? E aí, aparentemente, o sistema cortou ela fora. Ela foi usada pelo sistema e agora cuspida. Coisa que acontece com qualquer colaboracionista. Quem defende censura, quem defende perseguição aos outros, vai acabar sendo perseguido, vai acabar sendo censurado. Isso é o que a história nos mostra, né? A Revolução Francesa que acabou aí produzindo a destruição daqueles que iniciaram a própria Revolução, da mesma maneira que boa parte daqueles que iniciaram a Revolução Russa acabaram sendo destruídos, sendo mortos pelos seus próprios companheiros, né? É isso que acontece, por isso que esse pessoal precisa aprender que não dá para defender censura e perseguição a quem você não concorda, porque isso vai acabar acontecendo com você. E ela deu mais detalhes ainda, né? Sexta-feira, depois que eu corrigi a informação equivocada da jornalista Daniela Lima da Globo News, ela foi me insultar por 2 vezes no meu WhatsApp. Insultou a primeira vez e eu tentei argumentação calmamente. Depois de 40 minutos ela voltou a me insultar. Assédio moral, né? Ou seja, a Daniela Lima foi corrigida e foi lá questionar e assediar a
parceira dela de militância que questionou, né, o que ela havia falado, a instrumentalização da pesquisa, a produção de fake news com uma pesquisa sobre fake news, né? E ela foi mais, né? Ela foi lá questionar o ministro Paulo Pimenta, que está nos perseguindo, né? Que está cometendo abuso de autoridade ao questionar aí as nossas críticas ao governo e transformando isso num caso policial. E o Paulo Pimenta também citou aquele estudo do Hortelado, e ela me disse, qual é o estudo, ministro, né? O estudo que não fala em fake news? Pergunto, pois a jornalista Daniela Lima inseriu por conta própria a informação falsa que 31% dos discursos eram fake news, na verdade eram só anti-governo e anti-institucionais, né? E ela ainda fez mais uma denúncia gravíssima. E a todos, são muitos de todos os espectros ideológicos, amigos jornalistas, recomendo cuidado e atenção com a milícia digital criado pela primeira-dama. É um gabinete de ódio muito mais nocivo, virulento e preocupante, pois pauta o debate público, imprensa e o governo. E estão manipulando a opinião pública como bem desejam, né? Opa, peraí! Uma pessoa que estava operando de dentro do aparato de repressão contra, né, qualquer não alinhado ao regime agora está denunciando que existe de fato um gabinete de ódio dentro do Palácio do Planalto tocado pela primeira-dama? Isso é muito sério. Isso é muito grave. E a Paula Schmidt fez um comentário, né? Michele Prado disse que era agredida, humilhada. Daí vem a contraponto e diz que foi demitida justamente quando usou de rigor científico, onde se presume que Michele era humilhada quando não usava rigor científico, e daí quando decidiu ser decente já era tarde demais. Sniff, sniff, ela fala. Quando ela diz, faz um desabafo, dizendo que, né, foi humilhada e tudo mais, agredida e caluniada, e aí quando usou rigor científico perdeu a fonte de renda que ajudava. Não passar sufoco ou necessidades básicas para minha filha e eu. E agradece aqui a Daniela Lima, ou seja, ela está acusando a Daniela Lima de ter pedido a cabeça dela. E olha só, a Paula Schmidt, que é jornalista, diz que também sofreu esse tipo de assédio quando fez um questionamento a Daniela Lima e postou os prints desse assédio. A Daniela Lima vindo, né, de maneira truculenta cobrar ela por alguma crítica que ela fez à própria Daniela. Então, pelo jeito, não é uma ação isolada. Parece que é o modus operandi aí da militante de redação lá da Lula News. E aí veio, depois dessa denúncia que a Michele Prado fez, né, veio aí a Mônica Bergamo, que todo mundo conhece, a ligação umbilical com o PT, dizer: a pessoa que afirma que Janja criou um gabinete de ódio está descrita pelo UOL como designer de interiores, que foi a passeatas contra Dilma, votou em Bolsonaro, pesquisou sobre a ascensão da direita em 22 e votou em Lula. Ou seja, até há pouco tempo atrás, e foi um comentário do Kim Paim, ela servia e era tratada como pesquisadora, especialista, né, autora, enfim, na hora de fazer acusações e denunciar a direita. Agora que ela resolve usar o rigor científico e fala sobre o que a esquerda está fazendo e faz uma correção, né, e mostra uma clara fake news que a esquerda está fazendo, aí ela vira novamente designer de interiores. Daqui a pouco vão chamar ela de milícia bolsonarista, não se surpreendam com isso, e vão querer colocar ela no inquérito. Duvidam? Eu não, né, porque eu sei como esse pessoal da esquerda atua. E o deputado Nicolas Ferreira foi à internet dizer que iria convocar Michele Prado numa comissão lá da Câmara para falar sobre isso. Ela disse que não ia e disse, né, que não é jornalista, que não vai aceitar o convite, mas que mencionou as milícias digitais porque está cristalina a ação de influenciadores digitais agindo em bando para calar e assediar críticos da primeira-dama e do governo, além da manipulação do debate público a partir da propaganda computacional, né? Diz que a Far-Right também faz isso. Bom, sobre o que será que ela está falando? Será que ela está falando disso aqui? Reunião de Janja e Lula com influenciadores digitais no Palácio do Planalto, aí, dia 8 de fevereiro de 2023. Essa reunião gerou um questionamento da oposição, que apresentou aqui uma longa lista de pessoas que participaram desse encontro. Olha a quantidade de gente, né, que está aqui até acho que em ordem alfabética para facilitar o nosso trabalho. Vejam só quantas pessoas. Será que tem a ver com aquele caso, né, que apareceu de uma certa agência envolvida aí numa rede de fake news, né? Será? O ponto é que fica aí mais uma vez a máxima. É evidente que eles fazem exatamente aquilo que nos acusam de fazer, e é evidente que existe no Brasil e no mundo, né, mas vamos ficar no Brasil, toda uma estrutura de repressão a críticas governamentais, a críticas ao governo, né, críticas aí contra o establishment, contra as autoridades, e isso é coisa de ditadura, isso é coisa de quem quer perseguir e quem não suporta o debate público. Os supostos defensores da democracia, na verdade, são aqueles que querem nos censurar, nos calar. Não só querem, né? Já estão fazendo isso há vários anos. Nós temos já vários perseguidos políticos no Brasil e nós já sabemos disso até aqui nos Estados Unidos, onde o Congresso americano ficou sabendo. É essa a exposição, a gente tem que lidar com
a tragédia no Rio Grande do Sul, e a gente precisa cobrar, a gente precisa denunciar, e ao invés de simplesmente aceitar, né, essas críticas e mudar e passar a desenvolver o seu trabalho que a gente exige do Estado nesse momento tão grave, não. Eles querem, além de tudo, nos calar, nos perseguir, para não ter que dar nenhuma satisfação e ter que oferecer aí o menor auxílio que eles puderem fazer ao Rio Grande do Sul sem que ninguém cobre, sem que ninguém incomode. É isso que nós estamos vivendo.